Olá, boa noite, obrigado aí já pela presença da Wigna, o A. Casimiro também, muito obrigado pela sua presença aqui na live de hoje. Nós teremos hoje uma live novamente, tá, com o professor Renato Casimiro, lá direto, eu acho que ele está em Juazeiro do Norte hoje, e eu quero cumprimentar todos vocês, o Marcos Loureiro, o Dr. Marcos Loureiro, amigo lá do Henry Pontual. Que legal, Marcos, bem-vindo, boa noite. Eu gostaria de deixar, para vocês aqui uma pitada de sabedoria que eu compartilhei hoje pela manhã lá no Face. Nós fizemos uma live no Face que não estava prevista, e antes de convidar o professor Renato Casimiro, deixar uma pitada de sabedoria aqui para vocês. O olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Essa pitada de sabedoria não é minha, é do professor Paulo Roberto. Ele é amante da língua portuguesa, ele tem obras lançadas e ele continua, escrevendo sobre essa pitada. É a 82ª pitada de sabedoria na sexta-feira 13, tá? Porque a sexta-feira 13 para nós é uma sexta-feira abençoada. É uma sexta-feira, não é sexta-feira de azar, é uma sexta-feira de gratidão, é uma sexta-feira de vitória. E ele continua: alegria ao coração e a sensação de nossos fortalecidos, rejuvenescidos, podem advir dos olhares de amigos e de boas notícias. Boas notícias. Que eles possam trazer receita do bem viver prescrita pelo sábio Salomão há cerca de 3.000 anos. O que à primeira vista parece ser prática muito simples, a troca de olhares entre amigos nem sempre está ao alcance das pessoas, pois são raras as amizades sinceras e desinteresseiras por mera empatia, já que a prevalência do utilitarismo vem se impondo nas relações humanas. Amigos que se buscam fazem de cada encontro um remédio para o corpo e lenitivo para a alma, mediante a troca de boas conversas e gestos de incondicional solidariedade. Corações alegres, ossos fortalecidos. Pelos seus efeitos, reconheces o valor de bons amigos. Assim, se é bom tê-los, melhor sê-los. Paulo Roberto, ele é o autor dessa pitada de sabedoria que eu quero deixar aqui para vocês. O professor Paulo Roberto, ele também vai participar do nosso projeto de live session. A partir da próxima semana nós teremos alguns minutos, Ele vai dar várias pitadas, da língua portuguesa, que é tão complexa, é tão bela, tão maravilhosa, mas é muito complexa. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar no meu terceiro emprego, que foi a M. Dias Branco, eu comecei pelo Banco do Nordeste. Aliás, eu comecei no comércio, no supermercado, no Banco do Nordeste, dos 15 aos 18 anos. Aos 19 anos eu ingressei no Grupo Vicunha como contabilista, e aos 19 anos eu ingressei na M. Dias Branco. E eu fui correspondente da M. Dias Branco, foram os meus primeiros 5 anos. E eu odiava a língua portuguesa. Tá? Eu ainda não escrevo muito bem, eu ainda não tenho assim a beleza, vamos dizer, da fala da língua portuguesa, que é maravilhosa. Mas aqui no nosso canal nós teremos uma pessoa expert, vamos dizer, sabe, que tem amor, que tem paixão pela língua portuguesa, e que é o professor Paulo Roberto. E antes de convidar o professor Renato Casimiro, eu quero aqui apenas lembrar, na segunda-feira nós teremos uma live maravilhosa às 12h15, direto de Curitiba. Vamos falar de uma trajetória resiliente, de uma pessoa que tem um trabalho maravilhoso ali na região de toda a grande Curitiba. Na quarta-feira nós vamos ter a participação de uma mestre, em cello, direto de Aveiro, Portugal, que é a professora Dora Utermol. Hoje ela já me deu o feedback, já confirmando que vai estar conosco na quarta-feira próxima, às 12h15 até 13 horas. Ela foi professora de cello na Universidade Federal da minha filha, da mais nova, da Thalitinha.
e ela é mestre em violoncelo, tá? E está fazendo um doutorado lá em Aveiro, em Portugal. E na sexta-feira nós vamos encerrar, nós vamos fazer um lançamento de um livro aqui na nossa live, a partir de São Paulo, né, de um amigo muito especial, Carlos Alberto Júlio, que foi presidente da HSM, presidente da Tecnisa, e ele esteve conosco em vários eventos no Brasil. Não é? Ele é professor da SPM e também escritor, é empresário, e lançou uma última obra agora maravilhosa, que vai ser o título, né, que vai ser a temática da nossa live da sexta-feira, da próxima sexta-feira, encerrando a semana de forma muito especial. Então, neste momento, eu vou convidar o professor Renato Casimiro, dando as boas-vindas a Kátia, o Igna, enfim, a Teila, né, e ao professor Renato, que já está aí disponível para participar da live. Daqui o professor, agradecendo a todos vocês que estão aí conosco, né, participando desta live. Professor Renato Casimiro, boa noite, amigo. Boa noite, Milton. Que prazer revê-lo. Da mesma forma, amigo. Tudo em paz por aí? Está me ouvindo bem? Tudo bem, estou lhe ouvindo bem e espero que também você me escute bem aí. Estamos ouvindo muitíssimo bem, não é? Que ótimo. O professor Renato, para quem não sabe, não é? A gente vai deixar essa live gravada aqui no Instagram. Vamos também depois compartilhar no Face, né? Vamos também compartilhar lá no nosso canal do YouTube. E eu já tenho dito publicamente que ele vai estar conosco quase toda semana aqui, né? ele é um amigo que eu acho que nós fomos colegas e amigos de trabalho, né, durante quase 2 décadas. E o professor Renato, não vou entrar no mérito da formação dele, mas ele é doutor em microbiologia e tem assim expertise, né, vamos dizer, em alimentos, né? Então nós passamos por uma grande indústria de alimentos e hoje nós ainda vamos continuar tratando de um assunto, até eu comentei com ele, sobre a pandemia, né? Vamos dizer, o professor Renato tem um testemunho muito vivo que ele compartilhou comigo. Ele enfrentou a Covid e ele enfrentou assim de uma forma, eu diria que cada caso é um caso, né? Eu também acompanhei vários casos, alguns passaram, alguns nos deixaram, e nós tivemos a graça de acompanhar uma pessoa muito próxima nossa que realmente enfrentou e saiu da Covid e está muitíssimo bem hoje. E o professor Renato, eu pedi para ele continuar compartilhando sobre essa temática também, porque eu acho que até quando chegar essa vacina, eu não sei se vai chegar a vacina, porque todo dia é uma história e o professor ele pode compartilhar com a gente muito mais do que eu próprio, porque é uma guerra política muito grande, não é? Uma guerra que existe de poderes, de nações, de Estado, e assim a população ela fica quase que à margem, como hoje está a população do Amapá sem energia. Então é assim, nós vivemos tempos, não só uma pandemia de um vírus, né? Mas o Amapá vive uma pandemia de falta de luz, falta de água, o comércio perdendo, né, os seus produtos congelados, né, e etc. Eu queria aqui saudar a Natasha, lá de Belém, né, que está participando, a Ana Célia Soares, né, Ana Célia Soares, eu acho que é parente do professor Renato. É minha participou. Irmã, já entrou aí. Que legal. É minha irmã, sim. Que legal, bem-vinda. A única irmã que eu tenho. A única irmã, professor Renato. Lá em casa a economia foi grande, é só um casal. Ai, a Telha está aí, a Natasha é amiga da minha esposa desde a infância e a chama de Totoca. A dona Edna Leitão, também lá de Belém do Pará, né? É uma psicóloga, né? Uma pessoa muito especial que a gente tem muito apreço. Professor Renato Casimiro, a palavra é sua, tá? Para o amigo iniciar, e aí a gente vai interagindo ao longo da nossa live de hoje. É isso, Milton. Mais uma vez, muito grato pela oportunidade que você me dá. Eu comentei
na oportunidade passada, essa minha existência de dedicação à docência, de maneira que eu passei esses anos todos, 41 anos, né, falando sempre, né? Quer dizer, a ferramenta mais importante com a qual eu lidei exatamente para cumprir essa missão, né, da atividade docente foi exatamente falar, né? Falar. E eu achava que o falar era algo assim muito presencial, muito íntimo, talvez a forma exclusiva, não é, dessa emoção sentida. Eu lhe confesso, isso não foi uma coisa que eu deixei de experimentar. Ao contrário, cada aula eu vivia assim como se fosse um grande desafio, não é? E, sobretudo, depois de ter passado pelas experiências que passei, especialmente dentro da área específica, né, de tecnologia de alimentos, já que essa era a disciplina básica até há poucos dias, isso me dava, digamos assim, uma facilidade enorme. Eu falava e falo, não é, para os alunos, os que querem me ouvir em alguma experiência, como algo assim do meu mais íntimo traquejo, né? Do mais íntimo conhecimento, exatamente porque esse é o grande valor da experiência vivida, não é? E nesse particular, já que nós vamos falar de uma coisa, eu gostaria de dizer brevemente o seguinte: quando eu comecei a minha atividade docente, eu realmente comecei pela área biológica. E o primeiro grande desafio foi ter vencido o concurso público que me levou à docência na Universidade Federal. E era para microbiologia. Daí porque o químico, já afeiçoado da microbiologia, porque era um ano inteiro de dedicação como disciplina da grade curricular, da formação, tanto como químico industrial, foi 71, seguindo-se a engenharia química em 1972. Então, isso me afeiçoou bastante, quer dizer, o lado da química visto numa perspectiva do fenômeno biológico, não é? E eu fiquei, evidente, né, de 73 até 77 como docente. Aí era natural, não é, que na carreira docente a capacitação não pode ser deixada para depois, tem que seguir o curso da história. E eu fui para São Paulo, não é? Na época fiz uma coisa assim que já me colocava assim com uma certa arrogância para o que eu desenhava para a minha vida, né? Eu me lembro que ainda estudante de química, um dia recebemos na universidade, até no auditório da reitoria, uma comissão da Escola Nacional de Química, que vinha para fazer a divulgação do curso de mestrado em Química. E aí muitos se interessaram, alguns realmente terminaram seguindo e tudo. E em meio àquele diálogo com os professores que vieram, todo mundo perguntando a respeito do mestrado e tal, e eu caí na bobagem de perguntar, e o doutorado, como é que é? Ora, me deram uma vaia consagradora, né? Que era muita pretensão desse frangote aqui, enquanto estamos falando do mestrado, já está pensando no doutorado. Né? Então, em 76, quando eu fui para o primeiro contato com a Universidade de São Paulo, eu levei essa proposta. Uhum. Quando me perguntaram assim, onde o senhor fez o seu mestrado? Eu disse, não fiz o mestrado. Mas o senhor está pretendendo fazer o doutorado? Eu disse, porque existe essa possibilidade. Né? Aqui na Universidade de São Paulo, isso... E, de fato, foi o que aconteceu. Eu fiquei numa incerteza durante vários meses, mas véspera de Natal de 76 eu recebi a carta, talvez uma das cartas mais importantes da minha vida, que guardo ainda hoje, com muito carinho, que é aquela que me diz que eu estou aprovado para cursar o curso de doutorado em Ciência dos Alimentos. Uhum. Então, efetivamente, o meu título maior é em Ciência dos Alimentos.
Mas Uhum. como eu vinha da microbiologia, eu terminei realmente indo para, digamos, a, a área mais restrita, mais específica da microbiologia de alimentos dentro da ciência dos alimentos. E mais Uhum. ainda terminei indo trabalhar com pescados. Então, foi isso. Essa história de ser alguém entendido em microbiologia, de certa maneira, é pertinente, afinal, investi muito nisso, né? Aham. Mas há hoje um horizonte tão mais amplo, não é? Que por vezes eu tenho que ir correndo para algum livro, alguma fonte assim, para me atualizar e não ficar simplesmente ouvindo daquilo que eu não entendo, ou pelo menos ainda não puxei uma conversa a respeito, para não me manter assim, ignorante na questão. Foi praticamente o que eu fiz, quer dizer, iniciado no entendimento sobre o que são vírus, não é? Eu, mais recentemente, sentindo o drama imenso que foi a instalação dessa pandemia, não só no Brasil, mas especialmente aqui entre nós. Quer dizer, Uhum. cada um de nós vai saber falar, depois que isso passar, ou mesmo agora por esses dias, de um drama muito particular, não é? Que a gente traduz isso pelo número de ocorrências, pela gravidade, pelos óbitos e por um sem número de elementos assim circunstanciais dessa realidade que nos impactou tanto, não é? Uhum. Então eu vivi essa experiência. Ela durou para mim como algo que me marcou no próprio corpo e na própria alma pouco mais de 30 dias. Não durou mais do que isso, não é? Uhum. Eu reputo esse fato a minha, entre aspas, a minha submissão ao bom senso daquilo que foi desenhado, não especificamente pelas autoridades brasileiras, mas pelo consenso da Organização Mundial de Saúde, daquilo que realmente eu ligava ao meu conhecimento prévio, de como Uhum. realmente a questão da transmissão viral, não é? Pode acontecer por água, não é? Pode Uhum. acontecer por alimentos, pode acontecer por contaminação física, não é? Mas a questão da vinculação aérea, não é? Através de gases, e, enfim, ela é muito mais dramática no sentido de que a gente não conhece fisicamente como é que se desenham as barreiras para evitar esse tipo de propagação, né? Então, eu acho que o primeiro sinal evidente é que eu não me comportei assim como alguém que se rebelou, não é? Ao contrário, eu fui extremamente dócil no sentido de aceitar, sobretudo, quem estava acima de mim, como, por exemplo, a orientação clínica, não é? Uhum. O de me submeter bem, inclusive, fica até como um exemplo muito marcante da dedicação enorme que eu tive da minha mulher, que controlou minuciosamente todo o horário, toda a sistemática da posologia medicamentosa, né? Uhum. Da necessidade de cumprir aqueles horários relativos ao repouso, ao sono, a questão da observância sobre a prescrição dos exames de monitoramento. Quer dizer, algo que era necessário, sobretudo, por uma razão muito simples. É impressionante, talvez o fato mais marcante é como realmente esse acontecimento comigo, especialmente, me deixou assim entre a perplexidade e um certo desligamento a partir de coisas assim bem notadas. Por exemplo, eu talvez o sinal mais evidente que eu tive foi de uma intolerância alimentar, não é? Por exemplo, eu não tive
um sinal muito evidente sobre perda de olfato e de paladar. Mas eu passei a ter uma... Hoje, passados esses tempos, esses dias todos, eu ainda vou para a mesa me alimentar com uma certa desconfiança sobre aquilo que está ali, sabe? Porque eu sei que não sinto, ainda hoje, a mesma graça e o mesmo, digamos, encanto da culinária agradável, do preparo de tais e tais alimentos, até com aquilo com o qual eu fui absolutamente assim empático, né? sem nada a me opor. Então, às vezes, passei a comer muito pouco, né? Digamos assim, do volume que eu consumia anteriormente, né? E isso está ainda permanecendo, não é? Nesses últimos dias eu já fiz refeição 2 vezes fora de casa, no sentido de experimentar algo de um paladar diferente, por uma culinária assim, não exótica, mas uma culinária assim voltada para um tempero novo, algo assim que me faça perceber ainda mais a extensão desse efeito duradouro, que para mim foi o mais significativo. Eu fui acometido, e o primeiro sintoma mais evidente eu nem percebi. Alguém na casa, me observando aqui no trabalho do gabinete, viu que eu tossia com uma certa insistência. Eu mesmo não me dei conta que estava acontecendo. Parecia ser um pigarro, alguma coisa assim. Mas não, era algo diferente. Então, Professor, de fora... isso em que mês? Isso foi exatamente no dia 14 de julho. Certo. 14 de julho foi o primeiro dia no qual realmente, de consenso dentro de casa, pela aparente novidade do meu comportamento, né? E a partir daí, então, dessas inquirições, assim, o que é que você está sentindo? Isso e aquilo e tal, e média temperatura, e não há nada, e não havia nada com o intestino, nada de outra indisposição, apenas esse indicativo, né, da tosse, que eu achava que não teria significação. Então as coisas aí foram começando a ser percebidas. E no dia seguinte, em razão já agora sim, de uma coisa instalada como se fosse realmente um quadro gripal, assim, um pouco mais forte, não é? Eu já tive muitas gripes. Me lembro que ainda muito criança, ainda pelos anos 60, eu fui acometido da famosa asiática, uma das gripes tenebrosas que aconteceram, né? E me lembro como realmente aquilo foi preocupante, né? Dizem a gripe asiática foi uma pandemia também. Também foi uma pandemia. A segunda, pelo menos assim, de maior notoriedade, depois da espanhola. Depois da peste negra? Eu não sei, mas assim, como marcante aqui entre nós, né? Eu vi vários relatos a respeito, né? Uma figura muito querida que eu conheci há muitos anos atrás, já falecido, ele foi acometido da chamada bailarina, era o nome vulgar da gripe espanhola em 1916, 17, né? Durou 2 anos. E ela tinha esse nome porque havia uns calafrios e as pessoas tremiam e tremiam, e enquanto andavam, dava a impressão que estavam fazendo um certo balé, um tanto caricato, né? Então, veio daí que era a história da bailarina, né? Então, essa foi muito forte. Essa foi muito forte, porque trouxe realmente dores muito, muito marcantes e tudo, né? Na asiática, eu me lembro que havia... Eu era estudante ainda na escola pública, era tosse muito insistente, havia secreção, não é? Um pouco de dor de cabeça, e sobretudo foi mais demorado. Eu acho que foram bem uns 15 dias aproximadamente de cometimento. Então, professor,
Professor, Pois não. perdão, asiática advinda de onde? Da Né? O China, que, olha só. eu sei, mas olha só, eu sei, foi provocada, mas o que provocou? Né? O que provocou foi porque a gente existe histórias, né, dessa pandemia de hoje, não é, do sarcose, da Covid-19. Sim. Mas de onde veio? Ah, você diz migração, ou seja, trânsito de pessoas, não é? Por exemplo, não só nos anos 60, menos ainda, os grandes fluxos migratórios, né, no sentido Europa, Brasil, elas foram ainda do século XIX até os anos 20, mais ou menos, né? Outro dia até estava procurando, tem um grande instituto na cidade do Porto, em Portugal, que tem um arquivo monstruoso a respeito, né? Então, só para você ter uma ideia, eles têm lá fichas atualizadas e digitalizadas, que a gente pode consultar online, de cerca de 400 mil portugueses que vieram entre aquele final, mais ou menos correspondendo, inclusive, ao primeiro período, mas assim, mais marcante, que foi a da bailarina. Né? Já nos anos 60, isso não mudou. Era realmente por trânsito de pessoas cometidas no exterior, especialmente na China, de onde era originário, que aí migrou para toda a Europa e as Américas. Né? Esse fato ele é muito expressivo e não deixou de ser relevado agora, quando, digamos, da maior visibilidade sobre isso a partir das preocupações mesmo lá em Wuhan, né? Se eu não me engano é o nome da cidade, Wuhan. A propósito, inclusive, daquilo que migrou para a Espanha, para a Itália, e que, ao mesmo tempo, né, terminou vindo para cá por turistas, né, que participaram principalmente do Carnaval Carioca. Né? Ficou esse emblema forte de que o Carnaval Carioca foi assim um olho fechado sobre uma realidade que já estava muito clara, né? Não só na China, como também na Europa, e que ali cabia já uma primeira intervenção do governo no sentido de limitar essa possibilidade. Não é? Olha, Milton, quando você estuda, por exemplo, a explosão da multiplicação viral na infecção sobre um tecido vital, seja animal, seja vegetal, etc., né? É surpreendente que há vírus que às vezes multiplicam por 150 essa capacidade. Você imagina, então, uma partícula viral infectando um tecido, bloqueia aquele tecido, o tecido bloqueia com relação à função vital e específica do tecido. E ele começa, então, a elaborar novos vírus na mensagem que está explícita no código, né, no ácido nucleico da partícula viral, de tal maneira que são fabricados novos vírus. O tecido se rompe, a célula perde a sua individualidade pela ruptura da membrana plasmática, e aquilo, seja através de, por exemplo, uma figura notável, né, referenciada extraordinariamente, como foi Rodolfo Teófilo, no Ceará, né, que trabalhava exatamente com uma dessas ocorrências de vírus, que era varíola. Não é? Então, ele usava a purulência do tecido para fazer a inoculação dos vírus, que levava a que o organismo reagisse e o sistema imunológico completasse essa resposta, criando, digamos, essa resposta autoimune. Não é? Então, o início de um tratamento de processo viral não esquece o fato de que é exatamente com esse material de origem que você tem que trabalhar para produzir um efeito desejado, né, de uma ação antagônica. Então, mas enfim, você me perguntava e eu quis ilustrar e terminei perdendo um pouco
Entramos um pouco na asiática, né? Vamos dizer, na pandemia asiática. Assim, Assim, a questão fundamental era isso, era o potencial de multiplicação da partícula viral. Então, uhum, a quantidade imensa de vírus que isso produz, não é? É assustador e um tempo realmente muito curtinho, não é? Ora, veja como isso assume digamos, um quadro de gravidade na medida em que as pessoas têm o seu deslocamento, não é? Transitam e tudo e tal. Por exemplo, nesse instante, não é pouco a insistência que tem que ser dada para que realmente as pessoas mantenham o afastamento, o uso da máscara e uma série de coisas que podem ser realmente na linha do bom senso, do comportamento civilizado das pessoas, para não minimizar aquilo que já matou tanta gente, de tal maneira que você possa ver nisso uma forma de interromper esse ciclo de reprodução que é extremamente acelerado pelo próprio potencial biótico da partícula. Independente se você está jogando através de aerosóis da própria boca, da respiração na narina, né? Ou mesmo do contato físico, não é? Das mãos, etc. Então, é fundamental que isso aconteça. Agora, você imagine que com esse potencial, o que é que não pode vir, uma vez que o mundo ficou tão pequeno, não é? Hoje, verdade. qualquer pessoa sai, por exemplo, da Europa e 6 horas está na América, não é? Então, se esse pessoal que foi originalmente infectado, não é, não tivesse sido contido por alguma razão, sem dúvida alguma nós teríamos algo minimizado. Tal não aconteceu. Principalmente porque a omissão levou, digamos assim, à concessão de regularidade do trânsito dessas pessoas com alguém que não estava suficientemente esclarecido. E aí recebeu essa carga e gerou realmente alguma coisa assim. E eu penso que, de alguma maneira, houve algo muito particular com essa nossa raça, com essa nossa etnia, porque nós ainda temos dúvidas se efetivamente nós passamos por uma segunda onda. Parece que não. Nós estamos ainda, digamos assim, naquela cauda de descendência da primeira onda, não é? Isso pode ser um lado interessante da concepção que certamente os entendidos, os médicos, os clínicos, os cientistas podem nos dizer do que é que realmente se manifestou como característica fundamental para que a nossa resistência fosse maior. Eu mesmo, por exemplo, da minha experiência, o primeiro momento que me levou a estar resguardado em casa, fora do trabalho, foi 16 de março. A ocorrência só se deu em 14 de julho. Por aí, 14 a 16 no máximo. Não é? Então, é necessário, portanto, observar essas coisas como uma forma da gente relevar com inteligência o modo necessário para minimizar isso daí, enquanto a gente não tem essa solução que agora é o grande sonho, não é? Não só da indústria farmacêutica, mas também dos governos que querem dar uma resposta positiva de que realmente não houve outra atitude senão a de um zelo permanente para que isso acontecesse com não apenas aquela coisa assim mais vistosa de ficar construindo instalações hospitalares, a maioria das quais nem serviu para nada, ao invés de ter feito aquilo que era, digamos, o sonho mais antigo da população. O brasileiro tem uma expressão muito jocosa, quer dizer, o brasileiro é baratinho. O brasileiro é baratinho. As soluções para a causa do brasileiro não demanda esses bilhões, esses trilhões, essa dinheirama toda. Mas demanda uma vigilância permanente, continuada,
por um esforço que leva a você manter, por exemplo, uma estrutura de atendimento sanitário continuado. Não pode ser episódico, não é? O episódio é esse negócio horroroso de monta, de desmonta, e na rasteira da qual lá vai um monte de dinheiro pelo esgoto, não é? Então, essa pandemia nos deixou realmente lições assim importantíssimas, né? Do ponto de vista da nossa condição cidadã. A nossa condição cidadã, ela hoje tem que ser vista como algo assim de uma marca profunda de exigência perante aquilo que nós constituímos, elegemos, nomeamos, designamos, pomos onde estão para os seus empregos e principalmente para o serviço público que é devido, né? Sem favor, sem favor. Isso é uma coisa não só do entendimento sobre a fraternidade, como também daquilo que é lógico entre os direitos e os deveres da cidadania. Afinal, mesmo que em troca de dinheiro, que é a remuneração justa e honrada, que sirvamos um ao outro, não é? Sem nenhuma forma de fazê-lo alinhavado, como se fosse algo que se presta a uma enganação, assim, que graça. Anos e anos, sei, uma coisa que não a mesmice dessa relação entre o poder público e a cidadania, não é? Então, eu vivi essa experiência, voltando ao entendimento, aproximadamente por 30 dias. A primeira grande atitude foi esse sentimento que deve existir sempre nas pessoas com relação a uma desconfiança sobre o seu estado de saúde, né? Afinal, a gente envelhece... Pois não. Se o senhor permite, nós temos uma pessoa aqui dos Estados Unidos, né, que acabou de dizer, é o reverendo Valdir Reis, e ele está dizendo que eu não sei nem qual é o estado dele. Até pediria para, por gentileza, dizer qual é o estado, não sei se é Nova York, qual é o estado que ele mora, dizendo que a segunda onda realmente chegou por lá mesmo, né? E então, assim, interessante o senhor aí compartilhando da sua experiência, né, vamos dizer, de ter ultrapassado esse vírus, eu chamo até de vírus diabólico, porque eu sei que o senhor já ventilou a questão da engenhosidade, né, desse vírus. Assim, isso não é um sentimento próprio, não é? A única coisa que eu coloquei de mim mesmo foi o fato de que, de longa data, a gente já constata a possibilidade de que isso é multável. A gente gostaria que não fosse, né? Daí vem uma consequência que eu gostaria de rapidamente deixar aqui para depois a gente discutir, é a suspeição que há ainda hoje sobre a segurança de uma vacina quando o material é RNA. Porque o material, sendo RNA, ele é um material instável, mutável, alterável. Então, como tal, é para ter hoje uma vacina e talvez um pouco mais adiante ter outra. Não será mais a mesma. Já com relação, por exemplo, quando você pega algo como foi, digamos, o vírus da varíola, e você tem uma vacina, é evidente que houve evolução no tratamento da doença e, sobretudo, também na técnica de produção dessas linhagens mais recentes, com células atenuadas, etc. Isso é natural dentro, digamos, do processamento, né, de fabricação da vacina. Mas não houve algo que pudesse ter constatado no sentido da absoluta ineficiência, como pode acontecer. E isso já foi não só denunciado, mas inicialmente não denunciado, mas constatado, né, e que as pessoas vão perdendo a imunidade. Essa imunidade adquirida, ela parece que não se sustenta. É uma das características exatamente disso. Eu, na live passada, comentava a respeito, por exemplo, de que o Departamento de Virologia da Universidade de São Paulo, naquela época em que eu estudava por lá, vivia preocupado com a questão dos rotavírus, que eram os vírus de ocorrências em gastroenterites,
Mas não havia, naquele momento, nenhuma perspectiva de se pensar em algo como uma vacina para imunizar pessoas, no sentido de que, eventualmente, consumindo produtos, principalmente carnes, pescados e tal, mas também folhagens, né, como é sempre um grande risco, tipo alface, escarola e coisas desse tipo, né, a ponto de que se use rotineiramente assim, uma lavagem em água clorada, etc. e tal, né, de que isso pudesse ter, digamos, uma alternativa de vacinação. Exatamente porque a natureza do material genético do vírus era de alguma coisa não confiável com relação à permanência. Portanto, sendo mutável, era uma luta inglória de você ficar renovando, né? Ora, se já é uma coisa assim um pouco desagradável nesse sentido, de você vacinar 2 ou 3 doses para melhor fixação daquela característica imunológica, né? Você imagine se isso vier a acontecer por conta de que o tipo de infectante alterou-se geneticamente. Então, isso aí é outra coisa assim, tremenda, né, para a gente encarar depois de ter vivido isso aí. Uhum. Mas, enfim, você ia perguntar mais alguma coisa. Pois é, professor, é interessante. O senhor, como muitos, né, a recomendação foi a clausura, né? O senhor se resguardou de março até quase julho, e o senhor estava quase que enclausurado, como muitos, né, vamos dizer, estavam enclausurados e ainda estão enclausurados, É e foram, verdade. e o vírus chegou. Chegou, sim, é verdade. É o caso que eu tenho diversas pessoas assim do meu afeto, que apesar de, inclusive, terem observado com extremo rigor, com relação não só a esses cuidados de higiene pessoal, né? Radicalizando, inclusive, troca de roupa 2, 3 vezes por dia, observância com relação à entrada e saída de casa, né? Tem exemplos de gente assim que realmente viveram clausura. Eu não fiz isso, porque havia uma necessidade, mas eu me lembro que de março até julho, mais ou menos, eu vivi a passos curtos, fazendo o extremamente, digamos assim, essencial, né? Saindo de manhãzinha, uns 500 metros, ir ali, comprar alguma coisa para casa, voltar e viver a casa, né? Viver a casa. Uma das coisas que me ajudou muito foi exatamente a minha atividade intelectual, assim, sempre gostando muito de livros, de ler, de escrever e tudo, né? Foi aí que eu decidi, inclusive, retomar o projeto do livro, que estava tão atrasado, e está como está hoje, assim, com muitas páginas. Então, mas demorou, portanto, de março até julho, para que de fato eu fosse infectado, porque, afinal, a coisa não tinha atenuação. E a gente precisava viver minimamente. E era impossível viver somente em casa quando você tem uma ligação estreita com a cidade, com coisas assim obrigatórias de sair, até mesmo para sair para laboratório, para médico e tudo, né? E lamentável é que às vezes a gente indo a isso e com certo temor, ia encontrando pessoas que não davam o devido valor a esses cuidados, não é? E como tal, eram pessoas que ativamente estavam aí para continuar espalhando o problema da transmissão viral, não é? Então, essa foi uma experiência que começou dessa maneira. Comigo, como eu disse, durou pouco mais do que 30 dias, assim, do ponto de vista da maior atenção. Aí, a nossa cabeça funcionou bem no sentido de admitir aquilo que era tão contestado. Não é? Quando começou a surgir a história do protocolo da cloroquina, não é? Veio um bombardeio enorme, né, sobre a ineficiência, não é? Tudo bem, mas era uma experiência médica, clínica, extremamente amadurecida por um século nesse país, não é? E não com outro agente, mas exatamente com agente viral, não é?
De maneira que a primeira adoção, eu senti tanto essa história de estar aparentemente na contramão daquilo que era recomendado, que até escrevi um artigo que alguns comentaram assim de uma forma muito jocosa, pelo título, né? O nome do artigo que eu escrevi para o jornal do Cariri na época era Academicamente Morto, Empiricamente Vivo. Ou seja, se alguém realmente visse que o meu tratamento era aquele, daria como sem falta, né? Sem dúvida, né? Um testemunho de que eu estava completamente equivocado ao adotar essa terapêutica, né? Mas eu preferi o empiricamente, ao invés do academicamente, apesar da minha origem ser essa, né? De forma que ela era o quê? Hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina e o quelato de zinco, né? Isso. Haveria uma possibilidade assim, adicional, assim, mencionável também a vitamina D. Isso. Né? Pouca gente deu conta disso, mas a vitamina D, de longa data, é um agente importantíssimo na finalização desse trabalho silencioso e interno que o organismo humano faz para fortalecer a sua resposta imunológica. Ora, a gente não pode duvidar de uma coisa como essa. E tem que colaborar no sentido, não só de ingerir, como também, né, de permitir até que, sei lá, pela insolação diária, isso possa dar modificações na estrutura química que favorecem a melhor utilização interna dela. Outra coisa também, não é, que era, digamos, fruto dessa atenção, né? Nós, em família, tivemos o zelo e a dedicação de um profissional que estava a 600 quilômetros de nós. Então, viva WhatsApp, telefone, o que fosse, né? Para nos dar, digamos, a atenção, e foi exemplar nesse sentido. O Dr. Felipe Neri Neto, foi em Fortaleza, foi extremamente dedicado, né, com todos os membros da sua família, de tal maneira a acompanhar minuciosamente e insistir não só no rigor desse tratamento, com esse protocolo, né, até que todos nós, né, seguramente ele não perdeu nenhum dos seus pacientes, né? Legal. Então, esse procedimento medicamentoso, não é, seguido à risca, assim, não é? A minha mulher tinha uma preocupação típica de quem realmente se ligou, num certo momento, às atenções de saúde, ela foi técnica na área, então havia aquele calendáriozinho minucioso, né, e tal, e eu, aqui no trabalho, vez por outra, ela vinha e olhava o relógio, era exatamente aquilo, né? Então, esse tipo de coisa terminou por produzir um efeito importante, que foi a gente acreditar que a resposta vinha por esse mecanismo, né? É evidente que havia determinadas outras coisas, porque ao longo da pandemia, mesmo na fase inicial, já se tinha realmente, porque é uma bibliografia que surge a partir dos primeiros anos do século XXI, não é? Já havia, principalmente pelo grupo SARS, mas especialmente pelo Covid, né? Das repercussões, né? As repercussões sobre os elementos figurados, embora a gente não contabilize muita coisa importante em relação, por exemplo, a leucócitos, a plaquetas, não é? A não ser realmente por esse tipo de coisa, era necessário que os resultados de hemograma fizessem parte dessa observação meticulosa, né? Da mesma maneira como as dosagens bioquímicas de enzimas, né? Para ver isso sobre repercussão hepática, ou então a repercussão cardiocirculatória, né? E também a renal, né? Principalmente com os dados de ureia e creatinina, que com isso tende normalmente a se elevar. Então, não havia, digamos, uma paranoia nesse sentido, assim. Havia uma regularidade de exames, né?
com uma distância de uma semana ou de 14 dias, né? Exatamente por conta também desse ciclo, né, do próprio vírus, de tal maneira a que a gente pudesse ter a tranquilidade, né, e não esse agito assim, de quem vive um pandemônio, né? Uhum. Pois não. Professor, uma participante aqui, a Sônia, parece que é Sônia, eu lembro o nome dela, ela continua instigando a minha dúvida também. Engraçado, a, mesmo o senhor fugindo, né, do relacionamento externo, o senhor foi contaminado, né? É, E o outro segundo ponto, tá, para o senhor refletir, o protocolo que foi assim adotado, um dos princípios ativos, que é essa hidroxicloroquina, ela era comum, ela estava no varejo, ela estava nas farmácias, ela sumiu. E essa droga, né, eu tenho conhecimento porque eu tenho amigos na região norte, tenho amigos próximos à região norte, que a hidroxicloroquina eles tomam lá regularmente contra a malária e isso. etc. Né? A minha É. própria sogra, ela tomou, vamos dizer, sabe, ela também adotou esse protocolo e assim, e uma droga que sumiu das farmácias, ou uma droga que era utilizada para outras patologias, possivelmente, Mas com e etiologia agora viral. viral, né? É. Certo. E, Tá? e agora, ou seja, ela somente pode ser comprada sob receita. É. Eu não sei, sinceramente. Olha, tem determinadas coisas que eu confesso a minha ignorância. Por exemplo, existe alguma coisa mais inofensiva, aparentemente, do que um comprimido de AAS, de ácido Uhum. acetil salicílico? No entanto, existem determinadas situações que um só comprimido é capaz de determinar uma perturbação enorme em determinadas patologias, agravando, inclusive, e gerando um complicador inimaginável sobre uma determinada doença. Né? Uhum. Então, a liberalidade de utilização de determinados medicamentos é algo que a gente ainda teria muito que questionar nesse sentido. Né? O que Uhum. foi perverso foi que, como a questão foi polarizada nesse sentido, do pró e contra, em torno de um discurso ideológico sobre o combate ao vírus, né? Isso terminou por produzir um efeito que levou, inclusive, por exemplo, a acusações. Por exemplo, eu não tenho receio nenhum de dizer isso aqui. Há uma acusação grave que o doutor Camilo Santana teria Uhum. determinado o sequestro de um lote desses medicamentos, impedindo o acesso de gente do Ceará sobre esse medicamento, como se ele fosse nefasto, como se ele Poxa. fosse algo que realmente mataria tanto quanto o vírus. E Uhum. isso não era verdadeiro, não é? Isso era o quê? Algo que orientava determinadas condutas que a gente pode ser até irresponsável, mas de tal maneira a gente se habituou tanto a ver comportamentos estranhíssimos da parte de gestores públicos, não é? Com relação a questões como essa, né? Que não é estranhável, né? Que realmente isso tenha passado por esse tipo de. Né? Sem falar na questão de que, por exemplo, determinados medicamentos que foram disponibilizados terminaram produzindo um efeito dessa coisa típica de oferta e procura, né, de produto em mercado. E os Uhum. preços disparam com isso daí. Por Uhum. exemplo, eu me lembro que eu mesmo percebi, porque a primeira aquisição eu estava junto, nós saímos e fomos na farmácia, é que existe um parâmetro importante, não é, que é monitorado durante a ocorrência de Covid, que é o PCR, que é a proteína C reativa. Uhum. Essa proteína, ela tem, digamos, uma repercussão importante associado àquilo que vem da degradação da como é que chama? De coágulo sanguíneo. Tá? Uhum. Na medida em que ele pode ser
pode crescer como consequência da ação viral no sangue, né? Então, resultado dessa questão, é preciso monitorar isso daí. Não só para ver a regularidade, né, do parâmetro, como também para tomar a iniciativa, como foi o meu caso, por exemplo. O PCR é alguma coisa entre 3 e 10 miligramas por litro, né? Mas, de repente, aquilo já está passando de 10, 30, 40, pode chegar a 200, né? Mas aí já é uma situação terrível de realmente de um alarme. Então, é necessário utilizar um tipo de medicamento que vai proteger o organismo no sentido de que esses resíduos da própria degradação de coágulos sanguíneos não sejam capazes de agregar e formar trombos. Porque aí dá o quê? Dá um complicador enorme do sistema cardiovascular, não é? Então, a medicação que é prescrita nisso é a base de derivados de heparina, aquilo que é o anticoagulante por excelência, né? Eu tomei isso daí, né? Tomei 20, já pensava que era 19, mas fui ver, foram 20. Todo dia, um à noite, era uma injeção na barriga, né? E essa injeção tem como finalidade produzir o efeito de evitar essa formação tromboplástica, não é? Que é uma coisa muito, digamos assim, terrível no sentido da hemodinâmica do sangue no indivíduo, né? Qual era o princípio ativo dessa vacina, professor? Era a heparina, era o Clexane. O nome do remédio chamava Clexane. Então, mencionei esse fato porque eu me lembro que quando fui comprar o primeiro dele, estava por R$100 e poucos uma dose. Uma só, de 60 miligramas, né? Já para o fim, já ia por 200 e tanto. Poxa. Alguma coisa assim, não é? É evidente que não há aqui nenhuma intenção da minha parte querer fazer um proselitismo em cima das regras de mercado. Claro. Ninguém vai, por assim dizer, como se diz assim, desconsiderar uma coisa tão natural, né, nas tendências de mercado, que é a lei de oferta e procura. Não há como revogá-la, não é verdade? Mas o que eu quero dizer com isso é que diversas coisas se manifestaram dessa maneira. Uma delas foi o caso da azitromicina, que é um antibiótico, que naturalmente já está protegido pela questão do receituário médico, não é? Mas é evidente que essa prescrição ela não é uma coisa assim de oitiva, é uma coisa clínica. É importante que, ao lado disso, tenha a orientação do médico. Eu não tenho dúvida nenhuma que todo o nosso, digamos, sucesso em ter tido essa coisa um pouco contida, embora só aqui junto de nós, aqui nas casas, foram 10 casos. Então, que isso teve, digamos, essa ação importante de atenção médica. Eu estou lendo muito documento antigo e leio muito atestado de óbito sobre a morte dos Casimiros. Então, você não imagina a quantidade de atestados de óbito em que a causa mortis não está especificada, mas tem, entre parênteses, uma coisa, sem assistência médica. Ora, mas isso foi no começo do século XX. O que é inadmissível é que, diante de uma situação como essa, a gente lide ainda com uma dificuldade enorme de conceder ao cidadão esse direito legítimo que ele tem de ter sua saúde protegida pelo próprio Estado brasileiro. Isso é o que deve acontecer. Eu faço hoje uma avaliação de que muita coisa triste do que nós observamos, do que nós soubemos que aconteceu, veio exatamente por conta disso daí, né? Nós tivemos uma situação muito triste na família. Um dos óbitos da família, a minha tia, irmã da minha mãe, ela faleceu. E na tarde
do dia anterior foi colhido o material dela, ela estava em hospital como tal, sob olhares e suspeição de que ela pudesse estar acometida. Foi feito o exame. Somente no dia seguinte chegou o resultado. No dia seguinte ela já estava sepultada. E o resultado foi negativo. Foi E ela foi incluída nas estatísticas de Covid. Essas estatísticas, elas são realmente preocupantes na medida em que, por exemplo, os nossos 10 casos não passaram pela... Dou para você uma ideia aqui do que foi o caso do Juazeiro. Juazeiro tem uma população mais ou menos de 270 mil habitantes. Nós tivemos, até o dia de hoje, esses dados são de hoje, oficiais pela Secretaria de Saúde, nós tivemos 46 mil notificados, números redondos. Desses 46 mil, 30 mil foram descartados. A suspeita não se confirmou. Confirmados, portanto, foram quase 16 mil, cerca de 6% da população. No dia de hoje, só tem 16 pessoas hospitalizadas, embora tenha quase 400 considerados em isolamento, pelos próprios procedimentos de entendimento entre a assistência médica e a família, né? Portanto, a recuperação foi muito boa nesse sentido, do que eu tenho visto aí de ser notificado. Passou de 95%. Os óbitos entre os acometidos não chegou a 2%. Né? E em relação à população, é da ordem de 0,1% aproximadamente. Isso é preocupante, não há como dizer outra coisa, não há como dizer que vamos minimizar isso daí, poderia ter sido pior, etc. E tal. Não há essa possibilidade da gente tratar essa pandemia com atenuantes assim, do discurso. O atenuante é realmente o que eu não vi aqui, por exemplo, na pobreza digamos, da figuração dos nossos candidatos que vão ser sufragados depois de amanhã. De uma coisa concreta com relação não ao episódio, não é isso que a gente está vivendo, mas o resto do século, que seguramente nós vamos estar livres disso, pode até vir outra coisa pior, mas que será pelo menos a permanência de algo assim muito forte, decisivo, respeitoso, o quanto vale, né? Eu, quando era estudando no Colégio Cearense Sagrado Coração, em Fortaleza, em 1966, nós recebemos lá uma figura muito importante que foi nos falar a respeito de determinados valores assim da nossa formação, né? O colégio se preocupava muito com isso. E alguém fez uma pergunta que me deixou uma marca muito forte. Assim, como o palestrante era um padre, o famoso padre Hélio do Pirambu, uma figura notável, depois foi bispo de Viana, no Maranhão, perguntaram para ele assim: padre, me diga uma coisa, quanto é que o senhor acha que vale um homem? Porque se estava se falando a respeito da banalidade, da morte, da violência, coisas desse tipo assim. E então ele ficou olhando para o camarada e deu essa resposta que eu jamais esqueci. Ele disse: meu filho, o homem vale tanto quanto vale Deus. É uma resposta tão curtinha, né? Tão sumária, mas tão profunda para a gente sentir, pelo menos daquilo que é a nossa crença, do que nós acreditamos que seja esse valor. Quem de nós admite, por exemplo, que o homem público brasileiro acha que o brasileiro vale tanto quanto vale Deus? Certamente será uma coisa assim intrigante procurar identificar em alguém que pense sobre isso, né? Eu ainda há pouco saí, antes de estar aqui para ter esse momento prazeroso com você e com seus audientes, e vi pela rua
coisas assim realmente marcantes desse senso de que parece que nós não temos a responsabilidade assumida para que isso realmente se encerre com brevidade. Está muito estranho, sabe? Hoje eu passei uma boa parte do dia na cidade e é muito desapontador que a gente sinta que a população, de alguma maneira, tem uma imensa ansiedade pelo retorno à normalidade, mas essa ansiedade não é casada com, digamos, o que seria razoável de procedimentos no tocante a essa prevenção, não é? Tem muita coisa estranha, é evidente que os prefeitos e outros mais, pelo menos aqui no Cariri, né, eu vejo isso pela televisão, se apressaram demais, né, no sentido de liberar as rédeas para que o povo sentisse algo assim, talvez na oportunidade dessa temporada de caça ao votos, né, isso tivesse algo assim de impactante, assim, de simpático, né, de coisa assim. Mas, lamentavelmente, né, quero crer e faço votos que, de fato, essas ocorrências, da maneira como todo dia, no horário do jornal, que é a tragédia da noite, aquilo está caindo, né? Mas, estranhamente, o dia de hoje foi o dia que disse para nós que nos Estados Unidos um novo recorde, né? Porque lá morreram mais de 1.000 no dia, nas últimas 24 horas. Né? E que a nossa curva ela é intrigante. É intrigante porque todo mundo que estuda estatística lida muito com essa coisa de tendências. E a nossa tendência parece ser a mais paradoxal possível. Por exemplo, havia um estado hoje, lá, não me lembro bem se foi do próprio Amapá, mas bem ao norte do Brasil, com 700% de aumento sobre a incidência. Né? E faço, por exemplo, uma crítica até a minha situação aqui mais local. Quer dizer, veja só, os números que foram tratados não passaram aqui de quê? Não passaram de 61 mil. Quer dizer, entre março e novembro, 60 e poucos mil foram apenas estes os que foram testados. E isso é o fundamental. Isso vale para quem está no topo do mundo, com toda a ciência médica absolutamente atualizada em termos de vigilância e de estratégia de luta contra infectantes dessa natureza. E não se pode abrir mão. É necessário testar. Nós não, relaxamos. Ou seja, nós não cobrimos, nós passamos quantos meses? Passamos, portanto, de 3 a 8 meses. Se a gente dividisse essa população de Juazeiro por 8 meses, nós tínhamos condição de sobra de ter realizado a cobertura total da população, no sentido de cercar mais a evidência dessas ocorrências para que aí sim surgisse uma estratégia que orientasse no sentido de acabar com a propagação. Enquanto não, é isso que todo dia a gente escuta. Não é? Ela subiu rapidamente, teve um platô enorme, longo demais. Nem na Europa nós tivemos isso. As curvas do comportamento do vírus na Europa, mas enfim, o rigor com que eles entraram em lockdown foi realmente exemplar. E não bastasse isso, nova pena está sendo imputada a eles, porque tanto Espanha como Itália, o Reino Unido e talvez todo o continente vai passar novamente, né, por um grande vexame de realmente
tomar a forma mais radical para evitar a complexidade do que seria, não é? A perda, não só das pessoas, as mortes, como também, não é? A quase quebra da nação e do Estado, né? Porque os prejuízos são assustadores. Né? Verdade. Professor, a dona Débora Neri, que está pedindo a sua gentileza do senhor compartilhar, né, o outro caso, se o senhor realmente desejar, é do Felipe Neri, né, que testou positivo com o teste do governo enviado à Polícia Civil da Bahia após 2 meses. O senhor fica bem à vontade. Mas depois eu queria colocar um outro ponto. A gente vai ficar nessa ansiedade, aguardando a vacina, vamos ficar realmente se protegendo, usando máscara, né? A máscara incomoda, a máscara dentro do carro é horrível, né? A máscara no elevador, a máscara no hospital. Enfim, a gente vai ficar nessa ansiedade até sermos vacinados. E será que vai existir vacina? Tem tanta coisa interessante que eu queria falar com o senhor e o tempo está se indo. Né? A morte daquele participante, né? Vamos dizer, que fez parte do grupo, mas, inclusive, ele era da área da saúde, né? Ele era da saúde. Né? Enfim, tantos pontos que eu estou deixando aí para o senhor se divertir em curtíssimo tempo. Olha, a primeira questão que eu gostaria de falar é a seguinte, sobre a vacina. É evidente que não há nenhuma novidade. Desde que o mundo é mundo e a ciência pôs um olho sobre a possibilidade de conter um agente infectante, a forma era a de prolongar essa proteção no sentido de que isso não aconteça mais. Então, a vacina ela foi concebida como esse mecanismo para livrar. Evidente que não podia deixar de acontecer, que uma pandemia instalada, a primeira coisa é contê-la e dar um pouco de tempo para ver se, como hoje, se você comparar, por exemplo, todas as vacinas que foram desenvolvidas assim historicamente, né? A vacina contra o Covid está sendo uma das mais rápidas, mas é evidente que o sucesso que ciência e tecnologia experimentaram nesses últimos anos foi tão grande, né, que o elemento mais intrigante, que é o sequenciamento do genoma do agente infectante, foi uma coisa que foi feito menos de uma semana, isso foi resolvido. Tecnicamente, a conduta não só do setor produtivo, como das instituições patrocinadoras do ponto de vista técnico-científico, tem sido exemplar. Ou seja, há um protocolo internacional seguido que estabelece procedimentos e etapas. Quando efetivamente há uma intercorrência que contraria a lógica do que está estabelecido para a finalização do desenvolvimento e a levar para o scale-up de produção industrial, né? Aí tem que se suspender. Note que esse fato, da maneira como ela foi notificada para nós, foi algo assim que beirou um grande ruído de interferência, assim, de interesses de natureza política. Desgraçadamente, o que houve com o voluntário foi o consumo não previsto de alguma coisa que só a toxicologia revelou, não é? E que foi o determinante da causa da morte. Não é? Realmente, era uma coisa que beirava 100 vezes mais potência do que morfina. Isso já foi nos dito pela Rede Globo. Imagina o que é que nos poderia dizer numa análise mais circunstanciada e precisa dentro da comunidade médica e técnica, não é? Dos diversos institutos envolvidos na fabricação. No desenvolvimento, inicialmente, né? Fabricação virá depois.
Então, há um monte de coisas assim. Eu me lembro que apareceu uma questão que colocou uma dessas vacinas agora numa circunstância assim, eu não diria risível, porque não vale a pena dizer esse negócio. Mas era o seguinte, mostrando a dependência da característica do princípio ativo da vacina como sendo dependente de uma temperatura que só poderia ser segura a menos 83 graus centígrados. Ora, isso é a temperatura para você ter uma solução. É claro que isso vai ficar muito caro. Quem compra sêmen bovino para fazer inseminação de gado, sabe que uma das coisas caras do sêmen é o fato dela estar em nitrogênio líquido, porque é como vai estar aquilo a uma temperatura tão baixa que o sêmen vai ficar conservado enquanto não for levado para a fazenda, etc., coisa desse tipo. Mas antes disso, tem a possibilidade concreta de que a vacina não seja líquida, que a vacina seja liofilizada, que é uma técnica antiga que existe. Quanta coisa liofilizada se faz? Então, de alguma maneira, a mídia termina entrando nessa história para fazer um certo ruído de coisas assim, como se fossem dificuldades intransponíveis sobre a natureza técnica disso daí. Né? É evidente que essa resposta que está aí hoje, tanto da parte de um dos fabricantes da Pfizer como a do outro, ela já é naturalmente satisfatória. Não existe esse negócio de uma vacina com 100% de eficiência. Mas uma que chegou a 90%, 92%, como os russos agora arguíram que né, a deles chegou a isso daí, né? É uma luta, né, que a gente termina até como receptor através da mídia, fica assistindo esse debate assim, um atrás do outro, assim, para dizer, não, o meu é que é melhor, o seu não presta. Essa coisa que beira mais ou menos esse tipo de coisa, né? Então, a esperança da vacina é, sem dúvida, algo que está, digamos assim, desde o primeiro momento, né, de que a pandemia se instalou, como sendo a alternativa mais sensata. Você imagina se nós não bastasse isso que nós já comentamos aqui, que é a incerteza sobre a instabilidade, né, se de fato se confirma ou não, como já se conhece de outros, de que esse material genético vai se alterar. E qualquer dia desse nós vamos ter uma variante desse vírus, que já deu tanto mal, né? E com isso vai ser determinado o quê? Um novo processo de fabricação de outra vacina, porque cada vacina é específica. Existe um mecanismo que a gente aprende na faculdade, que é um mecanismo muito interessante, que mostra essa complementaridade que existe, até do ponto de vista molecular e físico, de interação do antígeno e do anticorpo. Como existe a da enzima com o seu substrato. Né? Quer dizer, tem que existir essa especificidade. E a especificidade desejada é a absoluta, mas a absoluta é inatingível. Então surge o quê? Uma especificidade relativa, beirando esses números aí. É claro que a televisão não vai nunca se perder falando desses negócios, porque a natureza dela é jornalística, não é dizer por que é 92%. É a medida dessa especificidade, entendeu? Quer dizer, há 8% de folga nessa história de resultados que não serão bem-sucedidos. Né? De pessoas que talvez não consigam mesmo ser vacinados com aquela ali. Né? E é natural. Isso não quer dizer que a pessoa será sempre um alvo fácil. Não. O organismo é perfeito. Né? O organismo é incrível. E há outras maneiras. A vacina está exatamente na possibilidade de que alguma coisa de novo aconteceu, né? Entre o meio, a natureza e o indivíduo, né? De tal maneira que houve essa grande surpresa. A doença graçou. Né? Como historicamente todas as doenças para trás e que já, né? Quanto tempo demorou até que a gente tivesse a tranquilidade de ter uma vacina anti-pólio, né? E assim, sem dúvida alguma, será, digamos,
a nossa ansiedade para que surja e que Deus nos proteja, que de fato todos nós estejamos errados nessa ansiedade assim, de que as coisas possam eventualmente não funcionar direito, né? Uhum. Verdade. É isso Professor, aí. então, Olha, então eu queria nós dar... permanecemos com os cuidados, higienização das mãos, Não uso tenho do álcool dúvida em nenhuma. gel. Não tenho dúvida nenhuma, não é? Certo. Por exemplo, da minha rotina diária, todo dia eu saio de casa para comprar o pão aqui junto da padaria aqui próximo, não é? E, felizmente, na porta da padaria tem uma pessoa que me diz bom dia e imediatamente ele me pede as mãos e põe o álcool e aí eu fico feliz porque eu posso ir lá dentro, pegar alguma Isso é coisa e sair e eficaz. tal. Não há dúvida. A Uhum. higienização... Veja bem, nós não estamos colocando como exclusividade a transmissão do vírus exclusivamente na questão do contato. Não. Certo. As vias aéreas também são fundamentais. Uhum. E tão fundamentais porque a velocidade do aerosol na direção do próximo é enorme. Uhum. E são partículas, né, tão Uhum. pequenas que são capazes realmente de dar aquela explosão. Não sei se você já viu alguma imagem assim fotográfica de alguém tossindo. Uhum. É preocupante. Horrível. Se toda É verdade. pessoa que tosse coloca no ambiente aquela quantidade enorme de gotículas de saia, né? Quer dizer, é o veículo através do qual, né, Uhum. a célula tendo explodido, a partícula então migra e aquilo é o transporte, né? Com a pressão da saída daquele gás. Pois bem, então, não há dúvida. O distanciamento, não é? Um monitoramento que vem da maturidade de cada um, pela desconfiança dos menores sinais, né? Uhum. Por exemplo, eu devo muito isso ao meu pessoal de casa, minha mulher, né? Porque era uma simples tosse, não é? O que significa dizer que eu fui colocado imediatamente, no dia seguinte, dentro do prazo, digamos, como era recomendado, já dentro da terapêutica, né? Uhum. Então, sabe-se lá o que é que se reserva a esse país na tristeza da sua miséria, que reside na periferia das cidades, onde há um abandono completo disso tudo. É verdade. Nós hoje estamos tentando esclarecer as pessoas no sentido de realmente tomar esses cuidados mínimos. Uhum. Já é de bom tamanho. Fazer isso entre todo mundo esclarecido e, sobretudo, aqueles que não têm, digamos, não tiveram a oportunidade de ter o esclarecimento que temos, né, para a gente se antecipar e prevenir. Professor, Eu mas sempre aprendi... Sim. isso cria só uma barreira para prolongar ou não a contrair o vírus. Pois é. A gente não tem nenhuma possibilidade assim de dizer nesse instante que isso vai desaparecer da nossa... Aliás, não é nem da nossa frente, mas da face da Terra. Não é? Quer dizer, veja só, a primeira denúncia grave que veio sobre, digamos, talvez uma omissão, mas também uma coisa ligada a coisas assim da cultura e da vida na China, foi, por exemplo, o consumo de animais silvestres contaminados. De lá eles tiraram as primeiras amostras que serviram para identificar quem era o agente patogênico. Coisas assim que a gente vê, às vezes, em documentários. E, às vezes, a gente fica muito angustiado de ver aquilo ali, não é? Da maneira como eles usam, né, determinados animais absolutamente fora da nossa perspectiva de imaginar que aquilo é coisa de consumo humano, né? Tão exótico, bizarro até, não exótico, bizarro. Assim, Verdade. pois bem, agora nós estamos falando também, não é, de que uma das preocupações se dá através de transmissão de morcego, de organismos hematófagos. Não é? Olha aí como a coisa fica. Realmente não faz o meu gênero
criar, digamos, uma paranoia sobre esse negócio, de jeito nenhum. Mas são as evidências que nos angustiam em razão disso. Quer dizer, se todos nós formos cordatos no sentido de praticar isso, você vê que é uma coisa que se repete. Cada vez que eu vejo aquele coitado daquele sofredor que dirige a Organização Mundial da Saúde lá em Zurique, né? Porque o discurso dele é praticamente o mesmo, né, em relação a essas práticas de, né, de cuidados, de distanciamento, sei lá, de atenções, assim, com tudo isso que não é novo. São coisas que seguramente foram ditas durante a bailarina, foram ditas durante a asiática, né, durante o HN1V1, né? Professor, agora que dica o senhor daria, assim, em uma palavra? A gente precisa enfrentar esses medos, né, para viver, né? Olha, o ser humano é exemplar com relação a essa busca de uma força interior que pode animá-lo na superação. Certo. Os exemplos mais dignos e honrados que eu já vi, assim, de expressão humana, são coisas assim de uma convicção construída, a despeito que ao redor se fale e se diga outra coisa. Tal é o nível da convicção. Não é? Eu acho que, nesse instante, a primeira grande convicção é que cada um, né, diria até uma coisa muito simbólica, né? O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Né? Que não é uma coisa do Brasil, é uma coisa da cidadania. E, como tal, não tem fronteira, não tem território, tem algo que nos orienta para preservar a vida. Né? Da mesma maneira como a gente luta para preservar uma espécie, precisa ver o esforço que os colegas biólogos aqui no Cariri fizeram, historicamente, para preservar o soldadinho do Cariri, né? O soldadinho do Araripe, melhor dizendo. Um pássaro lindo, estava sumindo, porque na floresta, e a floresta devastada por caçadores e devastação e tal, né? Às vezes a gente tem que ter essa convicção, assim, não é? De alguém que luta contra todos os moinhos de vento. Não é? Para que haja, digamos, uma resposta. É evidente que, nesse instante, a fragilidade nossa é muito grande, porque no duro não basta apenas a nossa iniciativa. Ela é fundamental, ela é importante. Mas é preciso que a gente conte com algo que, de fato, se mostre inovador da parte dos homens que nos governam, para que eles não transfiram isso para nenhuma instância. Tá? Por exemplo, basta essa ansiedade de que a técnica está trabalhando e muito ativamente para nos dar uma dessas soluções. Mas quase todo dia eu vejo um prazo sendo alterado. É verdade. Né? Podia ter sido agora, a primeira semana de novembro, não será, vai para dezembro, agora já se fala no fim de março. Quer dizer, não estamos duvidando, mas, na verdade, são os obstáculos naturais que vão aparecendo. Né? Por exemplo, o barulho que essa história gerou do voluntário que, enfim, cometeu suicídio. Porque já começou muito estranho, como até fazendo parte do jogo de interesses, que bastava dizer: o motivo não fez parte do trabalho, da pesquisa, não tinha nada a ver com a vacina. Como, de fato, foi alguma coisa que, até pelo inquérito, não sei se houve inquérito policial, militar, ou se foi uma coisa apenas transitado, digamos, no Instituto Médico Legal pela formalidade, né, da causa-morte. E aí o necessário exame toxicológico que, enfim, aclarou aquilo que ninguém sabia, porque afinal era uma seringa,
não é? Era preciso fazer um ensaio e tal. Então, esse tipo de coisa terminou produzindo um ruído que brigou gente de Estado, né? Brigou gente de institutos, né? Brigaram empresas, embora a coisa fosse mais surda, né? Até que suspende. Olha o que sobrou para o diretor da Anvisa, né? De tal maneira que a coisa, depois de esclarecida, se volta, mas o tempo não volta, então foram alguns dias que isso aí se perdeu. É É natural, verdade. ou seja, a sistemática de desenvolvimento da fonte, do processo de desenvolvimento da vacina, ela requer realmente o cumprimento sistemático e responsável de todas aquelas etapas. Faz parte dessa segurança para que no dia em que aquilo tiver que ser injetado num cidadão, né, aquilo tem uma certeza de que vai produzir o bem e nunca um efeito indesejável, mesmo que seja de ocorrência rara, uma coisa aparentemente não previsível e tudo. Né? Então, ao lado dessa solução histórica, antiga, ansiosamente aguardada, nós ainda vamos ter alguns capítulos de desentendimentos por conta exatamente daquilo que já vimos. É um dos itens da crise que também foi politizado. Né? Tudo foi politizado. É A verdade. solução de emergência. Ora, o estado crítico da cena sanitária do país, através da sua rede hospitalar, já era uma coisa lamentável. Não é? Ela podia não ser assim muito contundente, de ir para a mídia com uma insistência muito grande e tal, mas todos nós sabíamos. Vou dar um exemplo bem claro aqui sobre o meu nariz aqui próximo. Eu vivo numa cidade que historicamente foi governada, na maioria os seus prefeitos foram médicos. É uma calamidade a situação médica do meu município. É uma coisa triste. O que é que eles fizeram? Por exemplo, fecharam hospitais, sucatearam hospitais. Por exemplo, um pouco de sossego que se tem aqui no Cariri é devido a uma ação de governo que instalou aqui, como instalou em Sobral, instalou em Xaramubim, parece que está instalando num outro local também, chamado Hospital Regional, que funciona na base de uma espécie de cooperativa. Né? O Estado quer, de alguma maneira, que os municípios também arquem com parte do serviço que é dado, né, na instalação hospitalar. Então, mas é uma dificuldade. Nós, aqui na nossa cidade, eu acho que nós tivemos, nos últimos anos, o fechamento de umas 4 unidades hospitalares. Né? E isso é muito ruim, e principalmente quando o prefeito é médico. É lamentável. A gente tem uma situação vista dessa maneira hoje aqui e já já vai para o voto, É com a verdade. pretensão de É verdade. reeleição. Olha, nós estamos há quase 2 horas já aqui Opa, na live de hoje, excepcionalmente. E assim, muitas pessoas, inclusive eu anotei, mas parei de anotar os nomes para honrar todos vocês que participaram da nossa live de hoje. Ouvir o professor Renato Casimiro é um bálsamo de aprendizado. Inclusive o reverendo Valdir Reis, lá em New Jersey, pediu para pô, deixar a live gravada, tá? Porque com certeza lá já está bastante tarde, ele vai ouvir amanhã, assistir amanhã e compartilhar com outras pessoas. Então, a live vai ficar gravada aqui e depois vamos também gravar lá no meu canal no YouTube. E eu queria aqui reiterar que, olha, eu queria também saudar a Socorro Alves, né? A Socorro também muito especial, acabou de entrar também aqui, Socorro, muito especial. E, enfim, eu não vou poder citar o nome de todos, mas o professor Renato Casimiro, ele é um amigo assim muito especial que eu tenho muito apreço, tá? Então, ele vai estar conosco em outras vezes também aqui, eu queria deixar isso muito claro. A live vai ficar gravada para você assistir depois. Eu queria que o professor Renato, como sempre, ele encerra com uma reflexão,
ou uma metáfora, ou uma poesia, tá? Ele falou de tantas coisas maravilhosas que a gente, assim, a gente esquece até a pandemia, tá? Então, ele é, assim, um exemplo vivo, né, que enfrentou a Covid e está aí compartilhando conosco, né, pela bênção de Deus. Ele é um homem muito religioso, isso a gente sabe, isso eu acredito e o conheço. Então, assim, a gente louva a Deus pela vida dele, né, por ele estar assim vivíssimo entre nós, né? Inclusive a esposa dele já participou aqui várias vezes, né? Vamos dizer, para instigar a participação dele. Mas se eu fizer isso, nós vamos além de 2 horas e o Instagram vai nos cortar ao vivo. Sim. E eu queria encerrar, eu gostaria que ele encerrasse, né, com as palavras dele. E certamente ele estará conosco em outros momentos muito especiais. E aqui fica a minha gratidão ao professor Renato de novo, né? Nós teremos outros momentos aqui, com certeza, na nossa live session. Professor Renato, a palavra é sua de encerramento da nossa live de hoje. Olha, enquanto você falava, eu estava aqui entre a cruz e a espada. A primeira era dizer honestamente que eu não me preparei para que o encerramento fosse com alguma coisa assim de uma citação, alguma coisa que me causa impressão boa, que me lembra alguma coisa e tal. E, enfim, a outra era tentando me lembrar de alguma coisa que tenha me... Né? E eu terminei me lembrando aqui de uma coisa. Um dos momentos muito importantes da minha vida foi quando eu terminei o trabalho experimental que me deu a titulação para que eu voltasse à minha universidade e continuasse sendo docente, agora um pouco mais capacitado para continuar o trabalho. E então, era como hoje é usual que a gente sempre busque assim, alguma expressão, não é, que a gente possa colocar na primeira página ou coisa assim, né? E, na época, eu estava lendo um trabalho do professor Albert Einstein. E, de uma das páginas daquele livro dele, eu encontrei uma frase que dizia mais ou menos o seguinte: 100 vezes ao dia, eu lembro a mim mesmo que a minha vida e a vida de tantos outros são devidas ao trabalho das pessoas com as quais a gente convive. Mais ou menos assim. E que isso me ajuda a que continuamente eu possa me esmerar no sentido de que esses interesses que são inerentes à minha própria formação sejam, no mínimo, semelhantes aos interesses das pessoas decentes. Né? Então, a decência. Outro dia eu vi o Mário Sérgio Cortella fazer uma apologia sobre a decência que eu fiquei encantado, né, a respeito disso. E então essa palavra me impressionou muito naquela época. Isso foi 1980, mais ou menos, uns 40 anos atrás, dessa sensibilidade de que você, mesmo reconhecendo que as coisas serão sempre governadas pelos interesses pessoais, ainda há uma forma de você se contrapor a essa voragem, no sentido de fazer uma escolha permanente pelo gesto das pessoas decentes. A pessoa decente, para o Einstein, para tantos mais, é a esperança de uma humanidade melhor. Né? Não há dúvida. E eu me lembrei disso exatamente porque tantas são as críticas que a gente tem feito à sociedade brasileira, aos seus líderes, etc., né? Que transita muito por esse fato, de que eles não são decentes. Eles ainda não nos deram efetivamente uma prova concreta de que o zelo que eles têm pelo cidadão brasileiro está nessa linha da decência.
Porque tudo, em tudo, a gente tem visto alguma coisa que beira a imoralidade, a absoluta desconexão com aquilo que seria o gesto fraterno, a sensibilidade pela necessidade que o outro tem, do que eu não sou melhor ou pior do que ele, ou coisa desse tipo. Então me lembrei, a propósito disso, né, de como a figura do homem decente é um exemplo típico, né, dessa nossa ansiedade por um mundo melhor. É isso aí. Uma boa noite para todos, muito obrigado. Fiquei muito feliz em saber que há essa repercussão. E me perdoe se, novamente, falando dessa coisa tão atualizada, eu me arvoro como alguém que tem o esclarecimento para resolver. Eu vi que algumas dessas questões eu terminei, né, até mesmo a provocação da Débora com relação ao caso do Felipe Neri, né, E, o primo querido, realmente não deu tempo de falar, e mesmo porque eu tenho insegurança para não dizer bobagem aqui. Eu tomei eu aqui percebi, anotações de eu algumas percebi. coisas e eu Uhum. prefiro não chutar nada. Nenhum de nós tem o direito de chutar coisas sobre fatos que não conhece, né? É verdade, Eu, eu eu percebi. conheci o caso, mas tenho insegurança de tal maneira que vou deixar para uma outra ocasião, se eventualmente a gente voltar a esse assunto, pelo menos como adendo, para que eu não deixe de comentá-lo. Legal. É isso aí, um ótimo fim de semana para todos. É verdade, professor. Muito obrigado novamente, né, pela sua gentileza. Que votemos bem domingo, né? Que tenhamos realmente a decência, né? É, A nossa escolha, né? Uma escolha realmente e a decência séria. está no nosso gesto. E É verdade, escolher bem. Né? é verdade. Olha, hoje à tarde, e deixo isso como uma denúncia grave, se bem que não é esse o propósito somente, mas é Claro. uma tristeza de ver como essa cidade hoje, no finalzinho dessa campanha política, foi assaltada por uma verdadeira quadrilha de pessoas comprando voto, Poxa vida. saindo pela rua e trocando voto por R$ 100. Que tristeza, meu Deus. Só em saber disso me deu uma angústia. Né? Então, que ânimo a maioria das pessoas vai levando para a urna no domingo próximo. Né? Se foi tão fácil burlar essa coisa que estava na essência da nossa cidadania e uma boa parte não tem a decência de Uhum. enfrentar isso com honradez. É verdade. Olha, nós continuaríamos ainda mais, mas é a primeira live que nós estamos completando quase 2 horas, tá? De uma conversa e aprendizado, não é? E ensino e compartilhamento, não é? Então, eu me lembro que a live de hoje, né, com a Neiva Terceiro, uma grande padeira, né, que tem uma obra também lançada, a gente se emocionou no WhatsApp antes de entrarmos ao vivo. Então, o objetivo desse projeto da nossa live é para criar esse clima, esse astral, é para criar essa conexão de coisas boas, porque hoje o mundo está cada vez mais líquido, mais raso, né? As coisas estão muito ligeiras, as relações elas não são mais sólidas. E o nosso objetivo, até mesmo não só de reatar, porque eu sempre mantive uma boa relação com o professor Renato Casimiro, mas é uma maneira da gente compartilhar com o mundo, né? Gente de Cuiabá, gente de New Jersey, gente do Belém, Uhum. gente, enfim, pessoas de vários cantos, né, vamos dizer, do Brasil e do mundo, participando de uma live a partir daqui do estado do Ceará. Mas o objetivo maior é para a gente construir isso, a gente deixar um legado, e isso eu aprendo demais através da vida do professor Renato Casimiro. Então, gratidão a todos vocês que até agora estão aqui, muitos já se foram, né? É. Outros voltaram, e aí muita gente continua conosco aqui para encerrar essa live. Então,
de novo, muito obrigado, professor Renato, muito obrigado de novo, boa noite, né, ao senhor. Nós ainda vamos, né, não sei se na próxima, falarmos do seu livro, que já está em quase 1000 páginas, né? Mas ele está Então, escrevendo uma obra da genealogia, né, dos dos Casimiros, Casimiros, é. e tem assim muita coisa bonita. Nós vamos isso dividir por etapa, porque o professor Renato ele é muito didático, muito pedagógico, mas eu queria a próxima, a gente, para deixar em 45 minutos, eu quero que o YouTube perceba os Casimiros por lá. Só que ele vai perceber como hoje o povo está numa correria assim tão grande, como se fosse uma ultramaratona, professor, que não gosta mais de ler, não gosta mais Ah, é de, verdade. Isso sabe, é. de se assentar e assistir durante um bom tempo um documentário. Então, eu queria assim conhecer os Casimiros assim em capítulos, não é? Para a gente compartilhar isso com o mundo, com várias pessoas de vários cantos, aqui através desse canal tão especial. De Eu, novo, eu, eu tomei uma decisão recente de ter sentado exatamente a partir desse isolamento, né, do dia 16 de março até hoje. Quer dizer, quando eu abri o projeto, estava na página 96. Agora já vai nas 600 e tanto. Então, esse eita, isolamento terminou produzindo esse efeito interessante, né? que Mas legal, né? aí, exatamente em busca de uma expressão assim que me firmasse assim mais a convicção da validade dessa coisa. Isso não é uma atividade meramente diletante, não, não. Então, eu fui buscar num dos homens mais inteligentes do século XIX, aqui no Ceará, que foi o João Capistrano de Abreu, né? Lá de Maranguape. Um grande historiador, talvez o maior historiador brasileiro, né? Capistrano de Abreu. Uhum, Capistrano tinha, inclusive, uma proposta concreta sobre a. Ele era bem-humorado sobre a constituição do país. uhum, Ele achava que a constituição do país precisava ser bem sumária, para ser bem compreendida. E ele, uhum. e ele formulou um único artigo, né, dessa Constituição. Artigo 1º. Todo brasileiro tem que ter vergonha na cara. E artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Pois bem, o João Capistrano de Abreu diz, numa das coisas interessantíssimas do livro dele, Caminhos de História Colonial, uma coisa importante, assim, que me fortaleceu na ideia de continuar o projeto dos Casimiros, que é assim, Muito a legal, história muito do legal. nosso país, a história do nosso país não é senão a história das nossas famílias. É Pronto, verdade. essa é a convicção É. dele, né? Então, a história Uhum, de família não é uma fofoca claro. generalizada sobre isso e aquilo, Uhum, né, dos casos pitorescos e tudo. Mas é sem uhum, dúvida uma coisa, né? Por exemplo, eu tenho um capítulo bem particular que terminou sendo muito interessante para o meu entendimento, que foi a participação de um tio-avô meu, tio-bisavô, melhor dizendo, né? Durante a Revolução de 30, que foi algo poxa, assim muito emblemático na Paraíba, muito violento. Aliás, ele foi assassinado no clima terrível, naquele mesmo uhum, clima que terminou matando João Pessoa também, lá no uhum, Recife. É isso, a uhum. conversa está ótima, mas Maravilhosa. Se eu for puxar, entendeu? Ele vai para aqui. Vamos entrar além das 2 horas. De novo, muito obrigado, professor Renato. obrigado a Que todos. Deus, que Deus conserve o senhor assim, não é? Sendo assim essa referência para todos nós. E mais uma vez, boa noite a todos vocês. Muito obrigado. Boa noite.